Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si. Olá, muito bom dia. Cá estamos nós para mais uma conversa aqui no Matinais. E hoje vou estar bem acompanhada porque para já vou ter 4 convidados em estúdio. Depois, todos eles muito jovens, porque a juventude hoje é que vai ter aqui a palavra. E porquê está aí em casa a pensar? Porque vamos falar do Movimento Católico de Estudantes e mais propriamente do MCE de Leiria, da Diocese de Leiria Fátima. Pois é, temos um movimento de jovens na nossa Diocese e temos que perceber afinal o que é que eles fazem, o que é que eles querem da vida. Como é que funciona este movimento do MCE? Bom, melhor do que eu são os meus convidados que têm todas as aptidões para nos poder falar sobre tudo isto. E por isso mesmo eu vou passar a apresentá-los e vou começar da minha direita para que possam já ir conseguindo identificar cada uma das pessoas que está aqui connosco. Então, a começar logo aqui junto a mim, eu tenho a irmã Ângela Oliveira, ela é da Aliança de Santa Maria, da Congregação da Aliança de Santa Maria, e é também assistente diocesana do Movimento Católico de Estudantes da Diocese de Leiria Fátima. Depois, logo a seguir, temos o Francisco Aguiar. O Francisco Aguiar é ex-militante do MCE, mas agora está também do outro lado da barreira, por assim dizer, ou seja, agora é animador. Já vamos perceber com o Francisco como é que é estar primeiro de um lado e depois do outro. Entretanto, logo a seguir temos a nossa Caracolinhos Patrícia Ramalho, tantos caracolinhos tão lindos. Ela é a coordenadora diocesana do Movimento Católico de Estudantes da Diocese de Leiria Fátima. E depois, logo a seguir, também mais caracolinhos, temos a Maria Correia, ela que é militante do MCE. Bom, com eles é que vamos perceber, afinal, do que é que estamos aqui a falar, que movimento é este. E vamos exatamente começar pelas nossas duas jovens e perceber aqui há quanto tempo é que integram este Movimento Católico de Estudantes. Maria, há quanto tempo é que estás no MCE? Então, eu entrei no encontro em 2015 e a partir de setembro desse mesmo ano comecei a reunir. Foi a partir daí. Portanto, já tens aqui alguns aninhos de experiência no movimento. Sim, ainda são pouquinhos, mas sim. Mas já deu para perceber que gostas muito disto. Sim, claro que sim. Inicialmente no encontro, ou seja, gostei bastante do encontro, mas não comecei logo a reunir e não surgiu assim aquela curiosidade enorme. Mas depois, quando me convidaram para começar a reunir, aí sim criei aquela paixão também por toda a essência e a identidade do movimento. Ou seja, quando foste a primeira vez, foste naquela da expectativa. Vamos ver o que é que isto dá e depois logo se vê. Sim, exatamente. Primeiro estranhaste e depois entranhaste. Já vamos perceber um bocadinho mais da tua participação no MCE. E tu, Patrícia, como é que chegaste a este movimento? Então, eu entrei no acampamento de 2013, portanto, há 5 anos. E ficou, adorei o acampamento, depois senti uma grande evolução nos encontros e nas reuniões e ficou. Porque já vamos também perceber isso, o acampamento é um dos pontos altos das atividades anuais do MCE e que de facto pode fazer toda a diferença para depois uma caminhada neste movimento. E o Francisco, ex-militante, há quanto tempo é que chegou ao MCE, Francisco? Portanto, eu cheguei, o meu primeiro ano foi em 1999, portanto, já foi há muito tempo, e permaneci durante 10 anos, até 2009, quando terminei a coordenação nacional. Portanto, foram ali um bom par de anos que deu para conhecer muito bem o movimento e passar-lhe também muitos jovens pelas mãos, por assim dizer, não é? Sim, é muito bem. E agora já está do outro lado da barricada, também já vamos falar um bocadinho mais. E depois temos connosco a irmã Ângela Oliveira, é a assistente diocesana. Há quanto tempo é que chegou ao MCE? Então, estou no movimento desde junho de 2015, por nomeação do nosso bispo, do António Marte. Muito bem. Todos chegaram, já percebemos. Agora o que eu queria era, e como é que chegaram ao movimento? Sei lá, por exemplo, Maria, como é que tu soubeste da existência deste Movimento Católico de Estudantes? A mim foi pelo convite da irmã Ângela, que já conhecia anteriormente, e pronto, fui ao encontro, não conhecia assim muito. Foi mesmo assim, fui sem nenhuma expectativa. E o que é que te motivou, porque tu és daquelas que primeiro vou ver ali, analisar, e depois logo penso no assunto, não é? Sim. E, portanto, depois teve que haver ali qualquer coisa que te motivou a ficar. O
que é que te motivou a ficar, Maria? Primeiramente, a minha curiosidade surgiu bastante pelo facto de sentir que tinha necessidade de mais de um grupo de jovens que realmente acompanhasse e com o qual eu pudesse falar diretamente e à vontade. E quando comecei a reunir, apaixonei-me muito pela forma como o movimento funciona e o facto de conseguir estar com jovens que realmente partilhavam dos mesmos medos que eu, das mesmas experiências. Ou seja, é um espaço muito aberto e acho que foi muito pelo funcionamento como funciona mesmo que me apaixonei. Ou seja, sentiste que podias falar dos teus receios, dos teus medos em relação a estas questões da religião, que às vezes temos tantas dúvidas, não sabemos muito bem se aquilo é assim ou não, e colocamos tudo em dúvida. Quando somos adolescentes, essa é a nossa função, não é? É questionarmos tudo e colocarmos tudo em dúvida. E tu sentiste que ali estavas perfeitamente à vontade porque podias colocar as tuas questões sem teres o medo de que, já vou ser criticada, não é? Sentiste essa à vontade? Sim, claro que sim. Sim. E depois também se nota bastante uma grande evolução, porque o movimento faz com que fiquemos mais críticos, mais atentos ao meio. E isso é algo muito bom que... Pronto, é um sentimento muito especial que às vezes é um pouco difícil de explicar. Só vivenciando, não é? Há coisas que não se explicam, só se vivem. Patrícia, e tu, como é que tiveste conhecimento do MCE? Então, eu descobri o MCE, foram à minha catequese, fizeram jogos super dinâmicos e convidaram-nos logo para o acampamento e ficou o bichinho. Inscrevi-me, fui com uma amiga e ficámos as duas. Daquilo que já fui ouvindo sobre o MCE, dizem sempre que o acampamento pode ser um dos momentos decisivos para alguns jovens, não só que possam andar ali num caminho de dúvida e que, portanto, conseguem perceber, afinal o caminho é este que eu quero, mas também que ajuda muito na integração total para o movimento. Tu também sentiste isso? Claro que sim, é uma semana com um tema, uma temática sempre associada e que é tudo feito não de forma forçada, é natural e leva-nos a descobrir, se calhar, coisas que nós não sabíamos que nós tínhamos. E em conjunto com outros jovens é maravilhoso. E Francisco, 99, não foi como disse há pouco, portanto já lá vão uns anos, mas tenho quase a certeza que ainda se lembra como é que foi que lhe chegou o conhecimento deste grupo e o que é que o fez ficar. Sim, na altura foi através da minha irmã, que já fazia parte do movimento. Ela já me tinha desafiado várias vezes. Na altura eu achava que não tinha tempo, porque tinha outras atividades também, desportivas. Mas na altura fui de facto a um encontro, na altura foi ao ERO, um encontro de reflexão e oração, e achei de facto interessante. A seguir, então, sucedeu o acampamento e, naturalmente, achei, vale a pena fazer, de facto, um esforço e dedicar também tempo de mim para conhecer melhor o movimento. E assim foi, desde essa altura, que comecei, então, a reunir, a perceber também, então, a dinâmica de trabalho, de reflexão, e a partir daí não foi difícil, como é óbvio, ficar e integrar diversas equipas também de trabalho, não só a nível regional, neste caso diocesano, mas também a nível nacional. E, irmã Ângela, ser assistente diocesana de um grupo de jovens, logo por si, se calhar não é tarefa fácil, não é? E depois, quando estamos a falar do MCE, que me parece de facto ser um movimento especial, por esta característica que eles já foram referindo, um movimento onde se sentem à vontade e onde podem colocar, de facto, aquelas dúvidas. Como é que tem sido esta tarefa? Bem, eu tenho que dizer que é uma experiência muito gratificante, porque, de facto, o movimento, logo por si, a identidade do movimento, que é um movimento de jovens para jovens, na minha opinião, fascina-me, porque, de facto, o movimento é deles, não é? É dirigido por eles. Os temas que eles escolhem para os encontros, como já têm vindo a dizer, corresponde a anseios que eles têm, não é? Questões que têm, que querem desenvolver. E, portanto, isso é fascinante porque surge de uma forma natural, como a Patrícia dizia, não é? Por isso, a grande imagem que fica no meu coração quando penso no MCE, desta experiência que tenho acompanhado, é que é gratificante, muito, porque vê-los também crescer é um processo bonito de acompanhamento. Consegue vê-los crescer na fé, não é? Exatamente, e vão desconstruindo preconceitos que possam ter da fé, de Deus, da Igreja também,
e também muito deles próprios, não é? Porque isto de fazer parte de um grupo de jovens, há muito esta partilha, muito verem que há outros que já estão mais avançados e quererem ser como eles, chegar onde eles estão. Por isso é bonito ver que no movimento encontram um lugar, e digo até um lugar de reencontro e encontro com outros jovens, mas de reencontro com Deus também. Porque muitos até já conheciam, não é? Já ouviram falar de Deus, mas porventura se foram afastando. E no movimento surge de uma forma muito natural. E eles vão se aproximando. Sim. Ora, estamos aqui a falar do MCE e quase que já conseguimos perceber o que é. Contudo, para quem está lá em casa e que só agora entrou na nossa conversa, Maria, exatamente o que é o MCE? Portanto, o MCE é um grupo de jovens em que, tal como a irmã Angela disse, é de jovens para jovens. É um espaço aberto de diálogo, de confronto, de debate e que ajuda a assumirmos um compromisso com a realidade, tendo sempre em conta a expressão da nossa fé cristã. E quais são as principais características deste movimento? Pronto, a base, o pilar fundamental do movimento é o método de revisão de vida, porque nós nascemos da Ação Católica Portuguesa, da junção de duas juventudes, a juventude escolar católica e a juventude universitária católica, e daí surgiu o MCE. E um dos pilares é mesmo o método de revisão de vida, o que liga todas as juventudes católicas, que é o ver, julgar e agir. Posso explicar um pouco o que é? Podes. No ver, basicamente, pretende-se analisar o meio em que os militantes estão integrados. As opiniões, colocar-nos do lado do outro, perceber mesmo qual é o problema, a situação que estamos a debater e responder a questões como o quê, porquê, quem, como, onde, todo esse tipo de análise profunda do ver. E depois passamos para o julgar. Estas fases que eu falo não são separadas, interligam-se todas. No julgar, a pergunta é mais: se Jesus Cristo estivesse neste problema, o que faria? É muito esta a base. Que desafio é que este problema traz? E pegamos nos valores cristãos para analisar mesmo o que é que está correto, o que é que está incorreto, assim podemos julgar mesmo, julgar aos olhos da fé. E depois passamos para a parte do agir, ou seja, já analisámos, já percebemos o que é que está mal, o que é que está bem, abrimos o coração a todo o problema e agora é o que é que podemos fazer para melhorar, para mudar, para, ou seja, criar um compromisso, este tal compromisso com a realidade, criar um compromisso de modo a conseguirmos melhorar ou mudar o problema que está. É um pouco isto. E nisto tudo, o MCE dirige-se a jovens, mas há idades específicas ou não? Nós geralmente colocamos um termo de idade, pronto, mas claro que se houver alguém mais jovem que queira mesmo muito, nós integramos-lo um pouco, claro que pronto, é um pouco O normal diferente. É, a partir de que idade é que é aconselhável este movimento? Dos 14 aos 25. Mais ou menos, sim. Muito bem. Pronto. Porque ali já têm mais alguma capacidade de autodeterminação, de autopensamento e, portanto, já conseguem ali perceber este método, não é? Que é preciso ter alguma maturidade, parece-me também. Muito bem. Patrícia, e como é que se estrutura tudo isto? Como é que se estrutura este movimento? Sim, nós temos uma equipa que coordena o movimento. Neste caso, em Leiria, é a equipa de Susana, e depois temos várias equipas. Durante o ano, semanalmente, eles reúnem equipas base, geralmente de acordo com as escolas onde andam. Nestas equipas, nós atualmente temos 6, o que é excelente, 2 do ensino básico e 4 do ensino secundário. E reúnem de acordo com o método de revisão de vida. E o objetivo é eles, durante a semana, nas aulas, com os amigos, estarem atentos ao meio que os rodeia e verem situações que, se calhar, podem fazer a diferença e depois trazerem para as reuniões e partilharem com os outros jovens. Ou seja, cada reunião eles levam como que, entre aspas, trabalho de casa, um objetivo, o tal compromisso que a Maria falava. Sim, claro. Que Sim. é preciso ir fazer em comunidade. Sim, e isso também os faz crescer no movimento e enquanto pessoas. Ou seja, pelo que eu percebo, desta parte do agir, vocês podem trazer os jovens para a rua e eles podem ter que ir interagir com a comunidade que encontram ali?
Sim, sim. Os exercícios não têm que ser necessariamente para fora. Claro que é muito bom quando são para a comunidade e fazemos a diferença na comunidade, mas também aqueles exercícios mais pessoais que fazem-nos mudar na nossa casa, com a nossa família, também são importantes. Que às vezes é preciso nós também mudarmos um bocadinho a nossa atitude lá em casa. Claro. Francisco, quase 10 anos, não foi, no movimento, ou 10 anos mesmo, uma década. O que é que sentiste que foi mudando na tua vida, no teu percurso de fé, esta caminhada no MCE? Muito, mudou bastante. Diria que, do ponto de vista da formação pessoal, foi decisivo para aquilo que hoje sou. De facto, uma década a trabalhar com outras pessoas, com diferentes pontos de vista, leva-nos, nesta base semanal de trabalho, leva-nos, de facto, a conseguir nos colocar nos pés dos outros. Este confronto de ideias de pessoas que têm pontos de vista diferentes, conseguirmos chegar aqui, muitas vezes, a um meio termo, ou conseguirmos perceber que, do outro lado, há uma visão distinta, que não tem que necessariamente ser errada, é simplesmente diferente. E nós conseguirmos compreender isso é uma mais-valia, porque nos torna muito mais tolerantes, torna-nos muito mais acessíveis e capazes de compreender que muitas vezes o nosso enquadramento, a nossa educação, aquilo que nós trazemos da nossa vida, nos leva a pensar de formas diferentes. E isto é de facto uma mais-valia e é de facto aquilo que, para mim, também o movimento traz. Foi o conhecimento das pessoas e perceber que nós não somos donos da razão e que o mundo não gira à nossa volta. E, de facto, aquilo que elas também já foram expressando, quando as pessoas percebem que podem partilhar de uma forma aberta aquilo que são os seus problemas, que são as suas dificuldades, ou simplesmente, lá está, um problema que se encontra na escola, no dia-a-dia, com as turmas onde estamos inseridos, em pequenas comunidades, e podemos dizer que uma escola é uma comunidade, naquela comunidade existe um determinado problema, ou existe uma determinada situação, e nós conseguimos analisá-la, conseguimos perceber de que forma é que nós poderíamos melhorar, ou de que forma é que nós podemos intervir sobre ela. E ao longo dos anos foram várias as ações que fomos procurando ter, lá está, não só na escola, não só nas nossas comunidades, mas muito interiormente, naturalmente. Há um caminho que é feito e essa é, sem dúvida, um alcance muito grande. O Francisco, continuas ligado ao MCE, porque agora estás, por assim dizer, do outro lado da barreira, ou seja, agora és animador, não é? Sim. Quais são as diferenças? Ou seja, quando passaste para esse lado, qual foi a maior diferença que tu sentiste entre eu estar daquele lado e que estou à espera que alguém me coordene, entre aspas, e agora estar deste lado e sentir aquele peso, entre aspas, da responsabilidade de que como é que eu vou cativar estes jovens a continuarem aqui no movimento? Bom, numa primeira fase, um sentido de responsabilidade muito grande, porque primeiro nós procuramos também dar um pedacinho daquilo que nós recebemos, porque acreditamos que recebemos muito mais do que aquilo que estamos a dar naquele momento. Essa responsabilidade existe depois também porque, ok, supostamente já somos um bocadinho mais velhos, já estamos a pegar em equipas com pessoas com idades mais novas. Existe ali um bocadinho de responsabilidade pelo facto de sentirmos que estamos a formar ou que estamos a ajudar alguém a formar o pensamento. E essa é uma responsabilidade grande. E termos essa consciência, por vezes, também nos assusta, ou pelo menos a mim também me assusta às vezes, perceber que posso estar a mexer e quero que isso aconteça da melhor forma possível, mas nem sempre é fácil. Onde é que muda muito? Muda, de facto, no silêncio. Muitas vezes nós temos que saber escutar e escutar cada vez mais, com atenção, aquilo que é dito, e há coisas que, particularmente nos dias de hoje, com muitos dos jovens, são ditas em silêncio. Não são ditas de uma forma pública, se assim se pode dizer. E nós, enquanto animadores, temos que perceber que há algumas sensibilidades que estão presentes naquela reunião, porque ela é coordenada ou seja, não é o animador que coordena a reunião, porque existe um coordenador para a reunião, mas o animador e o seu trabalho é claramente perceber que existem algumas sensibilidades que não devem ser feridas, que têm que ser devidamente protegidas em alguns momentos. E que, nesses casos, temos que ter a atenção necessária para perceber se é correto ou não interpelar e colocar a nu essa fragilidade ou não, se isso vai ser positivo para a própria reunião e para que eles, por vezes, também não dispersem, ou seja, que encontrem um caminho
que não saltem às vezes as fases, porque às vezes, como ela disse, e dito corretamente, elas estão muito interligadas e às vezes é fácil nós querermos apressar o julgamento, porque também vivemos numa sociedade que assim nos está a indicar, vamos rapidamente julgar. Não, isto é rápido. E muitas vezes esquecemos que há muitas nuances, há muitas outras análises que devem ser feitas. E por vezes o trabalho do animador às vezes é colocar um bocadinho o travão e perceber que não é só aquela camada, há muito mais camadas a procurar, e esse trabalho é de facto importante. Isso leva-nos a acalmar, respirar fundo, a ouvir muito e a procurar nos momentos certos, às vezes lançar apenas uma única pergunta que os possa direcionar para algo que eles não estão a ver. E que nós, pela força da experiência, nos leva muitas vezes a chegar lá um bocadinho mais rápido. Apenas isso. Muito bem. Irmã, e no meio de tudo isto, também sente que recebe muito destes jovens? Sim, sem dúvida. Pelo desafio que é o proporem questões ou procurarem, lá está, esta escuta que o Francisco falava, sinto que ganho muito também da parte deles. Nós crescemos muito com as questões que nos colocam, sem dúvida, e ter esta capacidade e humildade é às vezes dizer eu própria tive essas questões ou eu própria tenho que procurar resposta. Por isso é um processo de crescimento mútuo das duas partes. Crescemos juntos. Eu digo-lhes muitas vezes que eu sou a assistente que eles quiserem que eu seja, não é? Claro que também muito daquilo que eu possa fazer e estar, e a presença, sem dúvida, e a oração, mas muito também daquilo que eles procuram, perguntam, buscam, sim. Estamos mesmo a terminar a nossa conversa, segundos finais, mas eu não queria terminar sem percebermos aqui, em termos do MCE e um novo ano, também uma nova direção, por assim dizer, que foi eleita recentemente, e que projetos é que vocês possam ter e que queiram aqui partilhar, desde já algumas atividades que já possam ter pensadas e que queiram aqui partilhar, Patrícia? Sim, claro, temos vários encontros já pensados, nomeadamente este mês, no dia 24, 25 e 26, o encontro de iniciação e formação, que é mais dedicado a descobrir o movimento e as suas linhas de identidade, também o encontro de reflexão e oração e os encontros dedicados aos setores, um encontro dedicado ao setor do ensino básico e secundário e outro ao ensino superior. Também estamos a planear participar nas atividades da Pastoral Juvenil, nas orações Shema e tudo que... Portanto, já têm muito, um calendário cheíssimo. Sim. Para finalizar, 10 segundos para cada um, para uma mensagem final. Irmã. Então, é logo direto para casa, não é? É logo para casa, exatamente. Que procurem um movimento como esse lugar de reencontro com eles próprios, que não tenham medo, porque é um bom sítio para encontrarem e quebrarem ideias erradas que tenham sobre eles próprios, sobre Deus, sobre os outros, e de perceber que Jesus não está longe, mas que está muito concreto na vida do dia-a-dia. Francisco? A mim mudou a minha vida, sem dúvida alguma. Acredito que pode mudar a vossa também. Apareçam. Sim. Patrícia? Essencialmente que os jovens se desafiem e que façam mais e queiram mais para si. E Maria? Eu só digo para não terem medo, para aparecerem, para realmente o MCE vai fazer muito à vida de cada jovem e vai torná-los mais atentos ao meio em que estamos. Muito bem, e não é nada difícil encontrar o MCE, basta procurar por Movimento Católico de Estudantes e logo tudo aparece na internet, quanto mais não seja, até na página da Diocese de Leiria Fátima conseguem encontrar todas as informações. Foi assim que estivemos então à conversa com a Maria, com a Patrícia, com o Francisco e com a irmã Ângela, tudo para conhecer este fantástico movimento que é o Movimento Católico de Estudantes. Quanto a nós é tudo, tenha a continuação de um muito bom dia. Ângelos TV, uma janela de esperança com Fátima mais perto de si.